Bom, boa tarde a todos. Como é normal, eu costumo fazer este vídeo para vocês durante a semana, aliás, todas as sextas-feiras. Uma coisa que eu não faço é apresentar-me. Eu vou apresentar-me hoje. Eu não o faço porque a maior parte das pessoas que veem o vídeo conhecem-me, sabem que eu já invisto há uns anos. Eu invisto há cerca de 6 7 anos, mais coisa, menos coisa. Comecei com trading de Forex no primeiro ano, digamos assim, entre 2019 e 2020. 2019, certo? Forex. E depois entrei nas ações em 2020, nas ações, nos índices, ainda no trading, e a partir daí depois comecei a investir a longo termo, daí ter um portfólio também já com alguma maturidade, não a maturidade que o mundo dos investimentos requer, ou seja, não com 10 anos ou 20, mas já tem uma boa percentagem anual. Percentagem deste ano, ou seja, desde janeiro até agora vou com 36%. Acho que não é mal, estou acima do mercado, normalmente, ou pelo menos da média do SP500 que ronda os 10%. Ahm, mas pronto, esse é um bocadinho o meu background. Tenho um gosto também enorme pela macroeconomia e a geopolítica, e é daí que nasceu também um bocadinho deste projeto. Ou seja, ahm, este grupo, para quem não sabe, já existe há alguns anos, já existe desde 2023. No entanto, ele esteve fechado durante 2 anos, exatamente durante 2 anos, e no fim do ano passado, início deste ano, abriu novamente vagas, que neste momento também já estão encerradas porque eu não quero muita gente. Ah, Quero ajudar o máximo que eu possa as pessoas que estão aqui dentro, por isso é que o grupo também é pequeno. E portanto, o grupo nasceu dessa vontade, ok? Pronto, as notícias desta semana, eu hoje vou falar, eu hoje ver se não digo sempre isto, mas acabo sempre por me alongar, mas a ver se hoje faço um vídeo um pouco mais curto, ok? Embora um dos assuntos que eu quero falar é o crédito privado e isso vai-me levar bastante tempo. Eu ia fazer um vídeo exclusivo para os membros, mas lembrei-me que acho que é um tema interessante para falar com vocês também e portanto vou fazer na live desta semana. Depois eu vou falar um bocadinho da IPO da SpaceX e daqui de um esquema que o Elon Musk arranjou. Mas pronto, começando agora com as notícias, a França proíbe o ministro da Segurança Nacional israelense de entrar no país. A Espanha é o palco de protestos antigovernamentais, com multidões em Madrid a exigir a demissão do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está envolvido em vários esquemas de corrupção. Não me espanta nada de um socialista, sinceramente. Eu tento não parecer imparcial quando estou a fazer estes vídeos, mas não dá mesmo. Para aquele povo que está em Portugal e diz que a Espanha é muito melhor, vocês não têm noção do que estão a dizer, nem da fatura que a Espanha vai pagar por causa deste governo imbecil. Incompetente, a palavra seria mais essa. Pronto, Rússia lança ataque com um míssil hipersónico contra a Ucrânia perto de Kiev. Se vocês repararem, a guerra com o Irão está a acalmar e a guerra da Rússia está outra vez a aumentar de tom, embora o mercado não esteja a ligar muito a isso, ok? Mas pronto. Embora também, sinceramente, nós devíamos, enquanto Europa, devia começar a impor-se mais neste tipo de guerra. Nós só estamos a tirar dinheiro para a fogueira e a fazer pouco. O Irão concordou em abrir mão do urânio enriquecido em acordo proposto anunciado pelo presidente Trump, segundo o New York Times. Entretanto, a mídia iraniana já veio desmentir isto, ok? Portanto, nós andamos neste impasse, um diz uma coisa, outro diz outra, não dá nada. O acordo de estrutura dos Estados Unidos e com o Irão inclui a libertação de bilhões de dólares em ativos iranianos congelados, segundo o New York Times. A autoridade iraniana diz que o Irão não concordou em entregar o seu urânio altamente enriquecido, apesar de vários relatos dos mídias dos Estados Unidos da América. Pronto, isto tem sido assim dia após dia, ou seja, estamos há uma semana basicamente nisto. O presidente Trump diz que o primeiro-ministro de Israel que não assinará um acordo final com o Irão a menos que o seu programa nuclear seja desmantelado e o urânio enriquecido seja removido. Novamente, o acordo com o Irão não deve ser assinado hoje por questões que permanecem sem resolução. E eu fiz aqui uma pequena linha do tempo nos últimos 4 dias. Ou seja, dia 21 estavam a finalizar o acordo. Dia 22 estavam longe de alcançar um acordo. Dia 23 estava à espera de um acordo ser finalizado no dia seguinte, no dia 24. No dia 24 disseram que o acordo não seria feito hoje. Portanto, andamos nestes impasses, nestes ramos-ramos, enfim.
Outros destaques no mercado é que o Kevin Walsh tomou posse na Fed, portanto o Trump liderou a cerimónia de tomada da posse de Kevin Walsh na Casa Branca, na sexta-feira passada. Isto foi pouco depois de eu ter gravado o vídeo para vocês, tornando o primeiro presidente da Fed a ser empossado na Casa Branca desde Alan Greenspan, em 1987, ok? O Horace share de um banco central com a inflação a acelerar, consumidor no mínimo histórico e um presidente com expectativas muito específicas sobre as taxas de juros, ok? A confiança de consumidor, isto foi um dado da Universidade de Michigan, que é um dos mais relevantes, ok? Indicou que o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan despenhou para um mínimo histórico de 44,8 em maio, revista em baixa face à estimativa preliminar dos 48,2 e marcando o terceiro mês consecutivo de queda. O custo de vida foi a principal preocupação, com 57% dos consumidores a citar os preços elevados como fator que corrói as suas finanças. As expectativas de inflação a um ano subiram para 4,8% e as de longo prazo para 3,9%. Ou seja, um recorde histórico, recordes históricos negativos não costumam acontecer em silêncio e eu vou-vos falar um bocadinho depois também sobre isso, mais para a frente. O Irão suspende órgãos presidencial que ordenou a restauração do acesso à internet após 88 dias de boicote. Ou seja, basicamente o Irão esteve às escuras, o povo iraniano esteve às escuras 88 dias. Israel vai expandir operações terrestres no Líbano. A Rússia está a considerar limitar as exportações de diesel. Portanto, aqui nós podemos... Aqui, mais uma vez, a Rússia a tentar pressionar o mercado do petróleo e a pressionar os Estados Unidos. Portanto, eu digo eles, portanto, a China também está sempre a dizer que quer acabar com a guerra, quer o Estreito de Hormuz aberto, mas pronto. A verdade é que a Rússia ainda está bem porque ela pode exportar para diesel para a China a um preço que ambos ficam contentes. O presidente Trump diz que não permitirá que outros países substituam os Estados Unidos como a capital mundial do Bitcoin e da cripto. Ou seja, ele diz que é uma indústria muito importante e que os Estados Unidos já devem proteger. E também porque Trump teve, na altura das eleições, um grande eleitorado, ou seja, grande parte dos votos também veio do povo que apoiava a cripto. Não sei se isso hoje fosse assim, se realmente se ia manter ou não. Elon Musk diz a hora de construir uma base importante na Lua, que é a hora de construir uma base importante na Lua. Ou seja, ele tem falado várias vezes em construir bases na Lua, mas também em fazer, por exemplo, data centers na Lua, por causa da própria temperatura. Peter Schiff diz que Michael Saylor está a ficar sem dinheiro e o que é que vai vender a seguir, para evitar que as rodas caiam. Portanto, eu tenho uma teoria, já expliquei várias vezes aqui sobre a MicroStrategy e sinceramente eu não vejo outros feios para o Michael Saylor porque para quem não sabe qual é a teoria pode assistir a outros vídeos passados que eu já falei sobre isto. Para quem tiver curiosidade pode mandar mensagem, depois também explico. Só para o vídeo não ficar ainda mais extenso. Portanto, eu acho que o negócio de Michael Saylor da MicroStrategy é completamente falível porque o dinheiro que ele utiliza para recomprar ações, para recomprar Bitcoin, depende muito também de que o preço da ação também suba, não é? Uma coisa que não acontece se o preço da Bitcoin não subir. Percebem? Portanto, e eu sinceramente também não percebo o investidor que aporta em MicroStrategy hoje em dia só porque quer estar exposto a Bitcoin. Não faz sentido, porque hoje em dia temos ETFs de Bitcoin, podem comprar mesmo Bitcoin em exchanges descentralizadas com comissões bastante baixas e pronto, não percebo sinceramente. Este é daqueles fanáticos, tipo quem é fanático do Elon Musk igual, mas pronto. Taiwan oficialmente ultrapassa a Índia para se tornar o quinto maior mercado de ações do mundo. E se vocês olharem, peço desculpa, os mercados emergentes têm estado a crescer bastante no último ano, ok? O que até houve partes do ano em que os mercados emergentes cresceram mais do que o próprio SP500, ok? Portanto, se calhar seria a altura para vocês olharem para mercados emergentes, não digo para se exporem totalmente, mas para ficarem de olho, para porem na watchlist e quem sabe se houver uma queda até adquirirem
alguns mercados emergentes, não só Taiwan, mas por exemplo outros como, por exemplo, o Brasil, Turquia, Cazaquistão, por exemplo. Estudem um bocadinho sobre isso ou entrem no grupo para saber mais. A polícia espanhola fez uma busca na sede do Partido Socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Portanto, isto foi mais um bocadinho aquilo que tínhamos falado. O presidente Trump diz que não ficaria confortável com a Rússia ou a China a apreender o estoque de urânio altamente enriquecido do Irão. É normal. Porquê? Porque isto iria completamente ser um fracasso para Trump, não é? E logo ele que tem aquele ego inflamado. A Mastercard recebe a aprovação para operar infraestruturas de pagamentos com criptomoedas e stablecoins em Nova York. Ou seja, isto vai ser tendência no mercado. Então, não só a Mastercard, mas a Visa também terá de certeza essas aprovações. E estas empresas, sinceramente, que até hoje dominaram basicamente o mercado de pagamentos, têm mesmo que conseguir estas aprovações, porque senão vão ficar de fora do futuro. Ok? Porque mesmo havendo o euro digital, etc., como a Europa quer fugir um bocadinho a estes sistemas, cripto é muito importante para os Estados Unidos, ok? Neste momento. Isto é um gráfico onde vocês podem ver o que é que mais sobressaiu este ano, e claramente não foi o crypto market, não é? Foi mais o SP500 e o Nasdaq, embora o Russell teve aqui períodos que chegou a bater o SP500, ok? Não só em quedas, mas também em subidas. Mas ao dia de hoje, o SP500 ainda supera aqui as projeções. Espanha chama o bombardeio em massa de Israel no Líbano de completamente inaceitável. Espanha, já vos disse, a minha opinião, não vou repetir. Bom, SP500 atinge um novo recorde histórico de 7.555 pontos. Sinceramente não sei quanto é que está hoje. Okay, 508. Já passou. Já chegou aos 7.600 hoje, nos dias de hoje. O que é bastante curioso, porque quer dizer, nós temos o índice do consumidor, que vimos há pouco, repito em baixo. Os 44 pontos, um dos pontos mais baixos de sempre. Temos a inflação perto de altos. Temos o petróleo perto de topos também. Temos tudo o que o que faz uma economia ir para baixo e uma bolsa ir para baixo, e temos uma bolsa ir para cima. Portanto, eu não percebo isto. Das duas, ou isto é um blow off the top e as mãos de alface vão todas a ficar a arder no topo com dinheiro perdido, a arder mesmo assim. Ou então não sei. Ou das duas, ou estamos a ver um cenário como vi em 2023, mais ou menos 2022, em que o SP500 estava ali perto dos 4.000 pontos e o pessoal estava todo a sair no pânico e aquilo continuava a subir. Aliás, nos 3.000 pontos e aquilo foi aos 4.000 pontos, salvo erro, uma coisa assim. Ou seja, isto vai continuar a subir, ninguém está à espera, porque toda a gente está à espera que deixa, ou então, de facto, vem uma crise como a de 2008 e pronto. O Bitcoin cai abaixo de 73 mil dólares após os Estados Unidos e o Irão lançarem ataques um contra o outro. Entretanto, no dia de hoje já recuperou outra vez esta queda, uma vez que o Sr. Trump disse que o bloqueio naval seria levantado no Estreito de Hormuz. O FBI teve um alto funcionário da CIA depois de ter encontrado 40 milhões de dólares em barras de ouro roubadas em sua casa. Isto é muito interessante porque normalmente o CIA e o FBI estão associados a partidos diferentes. E isso foi só por isso que eu trouxe esta notícia. A Roménia envia caças F-16 após o drone russo atingir apartamento em Galati. Mais uma vez, escalada a guerra na Europa. Mas os investidores, sinceramente, já não querem saber disso. Mesmo da guerra no Estreito de Hormuz, quer dizer, nós sabemos o SP500 a bater máximos todos os dias, de há uns meses para cá, mesmo com guerra, portanto, não compreendo. Aliás, se calhar não é para compreender. Eu acho que os investidores estão especulativos demais, estão alavancados demais, especialmente a setores de tecnologia, e esses setores de tecnologia são os que normalmente fazem mais dívida porque precisam de inovação, precisam de investimento, ok, para inovar. Portanto, se houver um default no crédito privado, que é uma das coisas que eu vou falar a seguir, muita gente vai perder dinheiro, muita gente mesmo.
O Ministério das Relações Exteriores do Irão diz que não está a discutir enriquecimento de urânio e detalhes sobre material nuclear nesta etapa das negociações com os Estados Unidos. Bom, eles disseram isto há pouco tempo, foi há uns minutos antes de eu começar o vídeo, e eu achei interessante trazer isso aqui, porque se eles não estão a discutir isso, eles estão a discutir o quê? É essa a minha pergunta. Gostava de saber o que é que eles estão a discutir, porque, bom, o Presidente Trump faz excelentes negócios, ou costuma fazer excelentes negócios. Portanto, eu não sei bem o que é que os americanos também têm mais em mente para aquilo. O presidente ucraniano Zelensky afirma que a Rússia está a preparar um novo ataque massivo após o ataque com um míssil hipersónico perto de Kiev. Mais uma vez, daqui a um bocado está a chorar para pedir dinheiro. O, o que nada contra, atenção. Só o que eu acho é que a Europa devia tomar uma posição mais agressiva neste sentido, ok? Mais nada. O CEO da JP Morgan, Jamie Dimon, diz que não está satisfeito com o Clarity Act, que é sobre criptomoeda, e que o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, está cheio de merdas. Ou seja, ele não está a gostar deste Clarity Act porque isto é uma lei que aprova as transações de stablecoins, ou seja, e que permite às empresas ter stablecoins, etc. Isto basicamente acaba com uma certa dependência dos bancos. É normal que um banqueiro não esteja contente, ainda para mais JP Morgan, que esteve com um caso agora há pouco tempo em tribunal com o Trump. Ou seja, há aqui muitas lutas internas que o pessoal, lá está, imaginem política como um palco, e às vezes a luz está só a apontar para um canto, o pessoal está a olhar só para onde está a luz a apontar, mas há mais coisas à volta, ok? E se vocês repararem nestes últimos vídeos da última semana, nós temos vindo a falar várias vezes de cripto, mesmo que cripto não está a subir, mas vocês veem uma maior procura por regulamentação, uma maior procura por inovação nesse setor, ok? Deixa-me só ver um bocadinho de água. O Canadá entra oficialmente em uma recessão técnica, anunciado hoje. Eu trouxe isto porquê? Porque o país como o Canadá é um país que o Canadá e a Austrália são países onde a economia é muito controlada. Controlada no sentido de, se vocês repararem, por exemplo, eles são os primeiros a aumentar as taxas de juros, ou desceram, não sei o quê. Onde eu quero chegar com isto é que pode haver um efeito contágio, e quando esse efeito chegar aos Estados Unidos será muito pior, porque depois aí afetará o resto do mundo. Apesar que os Estados Unidos só não estão numa recessão técnica porque eles têm muitas maneiras de enfraquecer o dólar, ao contrário da Europa, que não tem, e provavelmente a Europa terá que enfrentar umas consequências graves nos próximos meses de ter um euro forte. Não sei quanto é que está o euro dólar neste momento, mas podemos olhar para aqui. 1,16, ok. Ok. Vamos ver o que é que a Europa vai decidir. Bom, falando aqui então, e hoje as minhas notas estão aqui mesmo ao meu lado, mas estão um bocadinho mal posicionadas. Falando aqui um bocadinho do evento então da SpaceX, já agora quem não é subscritor, subscrever aqui o canalzinho, ok? A SpaceX, a nova empresa aqui do Elon Musk, avaliada com um IPO perto de 1,8 trilhões de dólares. Isto é a avaliação target que eles têm. Bom, primeiro eu quero falar de uma curiosidade que é o Elon Musk é um grande fã de astrologia e, portanto, o IPO está previsto para o início de junho. O Elon Musk escolheu a data com a base no alinhamento planetário entre Marte, Júpiter e a Terra. Por ser um fã da astrologia, isto é uma curiosidade. A estrutura do IPO, a quantidade de ações disponibilizadas no mercado, ou seja, o free float, se vocês repararem quando vão estudar uma ação, por exemplo, aqui a Target foi a primeira que me lembrei, não sei porquê. Se vocês forem a dados financeiros, vocês veem aqui o free float shares, ou seja, tem 99% das ações está na mão dos investidores. Ok? Portanto, será muito reduzido, estimando-se entre 5 a 10% do total da empresa. Além disso, embora Musk detenha cerca de 40% dos direitos económicos, ele utiliza o super stocks, que são ações com direitos de voto acrescidos, ok? Ou seja, ele tem mais poder de voz na mesa das decisões, o que lhe garante 80% de controle da empresa.
ok? Portanto, dado isto, há uma falta de apetite dos grandes fundos, peço desculpa, dos grandes fundos devido ao controle absoluto de Musk. Grandes fundos soberanos internacionais tendem a afastar-se deste IPO, deixando o mercado livre, sobretudo para pequenos investidores, as sardinhas como eu e vocês, ok? A estatística dos IPOs, ou seja, o efeito lock-up, ou seja, para vocês terem uma ideia, quando é lançado um IPO, existem várias opções de compra de ações IPO. Para quem não sabe o que é um IPO, é poder comprar, é quando uma empresa vai para a bolsa. Vocês podem comprar essas ações antes de elas estarem na bolsa. Ok, certas corretoras, certos brokers, não as low cost, permitem fazer isso a partir de algumas ferramentas. Algumas têm regras que só podem comprar a partir de um certo capital, outras é só para investidores profissionais. Pronto, há tudo uma. Isso depende muito do broker. Mas o efeito lockup é, é feito um alerta com base nos dados históricos, ou seja, como o caso da Figma, para quem se lembra, mostrando que quem compra no mercado primário fica impedido de vender por 180 dias, ou seja, um lockup period, e isto aqui é uma das regras muito básicas que existe nos IPOs na América, ok? Enfrentando frequentemente desvalorizações acentuadas após o entusiasmo inicial. Se vocês olharem para a Circle, que foi uma empresa que teve o seu IPO o ano passado, estava aqui a aparecer se vocês forem aqui ao chart, não é? Portanto, vocês veem 180 dias que não sei se já passou, mas é muito provável que sim. Deixem-me aqui ver, régua. Portanto, 180 dias, aqui vai em 357. 180 dias seria aqui no dia 3 de dezembro de 2025. Portanto, se vocês descontarem, aqui ainda teve. Não, aqui não. Aqui basicamente não teve uma valorização nenhuma, reparem. O IPO começou aqui, mais ou menos. Isto foi logo no primeiro dia, segundo dia. Portanto, vejam a desvalorização até o dia 3 de dezembro. Opa, estamos a ver uma desvalorização de 74%. E se vocês forem ver os IPOs do ano passado, todos eles estão em desvalorização. Eu partilhei isso no grupo há uns meses atrás. Não sei porquê, mas todos eles estão em desvalorização. Portanto, lá está, ou seja, não há só vantagens em estar. Há vantagens sim para aqueles que podem ter a opção de venda, ok? Que não têm lock-up period. O que é que acontece? Claro que há malta que vai vender aqui, eles nunca são bruxos para vender o topo. Vai haver sempre um que vai dizer que vendeu o topo mas pronto, são os sortudos, como eu gosto de dizer, mas obviamente esses aí são outro tipo de empresas, não é um investidor de retalho. Pronto, outra coisa que eu quero chamar a alteração houve uma alteração nas regras do Nasdaq e no SP500, ou seja, o governo norte-americano. E isto era uma das coisas que eu falei há uns vídeos atrás e que tenho um bocado de receio. Primeiro eles queriam mudar as apresentações dos resultados de trimestrais para semestrais. E eu não gosto disso, porque perde-se um bocado de controle. Já assim há manipulação nos CEOs em certos discursos dos earnings, fará de 6 em 6 meses. Ou seja, o governo norte-americano alterou as regras para permitir que as empresas, mesmo que com trimestres de resultados negativos, entrem muito mais rápido nos índices. Ou seja, isto força os ETFs e os fundos indexados a comprar obrigatoriamente ações da SpaceX, criando um efeito de suporte artificial do preço. Ok, pronto. Isto agora cabe mais uma vez a cada um de vocês. Claro que nós em ETFs nós não temos muita opção, ou seja, se eu, por exemplo, eu vou-vos dizer uma coisa, enquanto o meu portfólio individual de ações, eu não tenho nada, por exemplo, de Elon Musk, eu não tenho Tesla, não gosto de MicroStrategy também, ou seja, se eu olhar para o CEO da empresa e eu não gosto do tipo de trabalho que ele tem, eu não vou comprar essa empresa individualmente. Agora, por exemplo, eu tenho um ETF, imaginemos nós, de SP500, perdão, de SP500 ou global ou assim. Eu sei que lá no meio tem Tesla, mas isso eu não posso fazer nada, mas é uma exposição que está lá. Mas eu individualmente não o faço, ok? É aí que eu quero falar. Bom, agora o grande tema que é importante aqui no vídeo, não sei quanto tempo é que isto vai.
tenho mais 5 minutos para poder falar. Depois tenho que fazer outra vez outro vídeo, isto só para dar meia hora de cada vez. Ou seja, eu quero falar sobre o que é o crédito privado e o shadow banking. Portanto, vocês têm o banco tradicional e têm o crédito privado. Após a crise de 2008, a banca tradicional passou a ser fortemente regulada. Em contrapartida, o crédito privado, que envolve fundos de investimentos como a Blackstone, a Apollo, a Ares Capital, que captam dinheiro de investidores institucionais e o emprestam diretamente a empresas que não conseguem ou preferem não financiar-se através dos bancos. Ou seja, bom, para vocês terem uma ideia, isto é mais ou menos assim. Vocês têm uma empresa. Vocês vão ao banco, pedem um empréstimo de 1 milhão e eles dizem-vos que vocês não têm competências para ter um empréstimo de 1 milhão. O que é que acontece? Eu tenho essa empresa e vou me dirigir, por exemplo, à Blackstone e peço um empréstimo de 1 milhão. E a Blackstone dá-me esse empréstimo. O problema aqui, isto é um crédito privado, o problema aqui o que é que existe? É que quem dá o dinheiro à Blackstone também são os bancos. Ou seja, quem está a emprestar é o banco na mesma. O risco está lá na mesma, só há menos transparência, porque o problema do crédito privado é a falta de transparência, ou seja, trata-se de um mercado muito menos regulado, muito menos fiscalizado e transparente. O crescimento exponencial deste mercado cresceu de 188 mil milhões de dólares em 2010 para 3 bilhões de dólares em 2025, um aumento de quase 20 vezes. Não há problema em emprestar dinheiro. Isso é algo positivo porque a economia precisa de liquidez, precisa de ser sustentada. O problema é que o elo de ligação com os bancos, embora os bancos pareçam mais seguros hoje, eles emprestam cerca de 1,2 trilhões de dólares a estes fundos de investimento, ok, que eu acabei de falar. E se as empresas falharem com os fundos falham com os bancos, criando um risco indireto apelidado de shadow banking. Ou seja, isto é quase um dominó. É aquilo que eu tenho várias vezes falado que se um pino cair, os outros vão cair todos. Porque o risco está lá na mesma, ou seja, só não é diretamente com o banco. Mas depois há outros sinais aliás, há outros 4 sinais de alerta no mercado atual. Ou seja, um deles é a taxa de incumprimento default, que era aquilo que eu estava a falar no início do vídeo, que são taxas ocultas. Por exemplo, as taxas oficiais, elas permanecem controladas no 1,5% a 2%, mas não contabilizam os incumprimentos seletivos, ou seja, são renegociações de dívida ou pagamentos parciais. Imaginemos, eu peço 1 milhão, como estava a dizer há bocado, e daqui a um mês eu digo que não tenho dinheiro para pagar, mas posso dizer, olha, mas vamos renegociar o crédito, ou não tenho, por exemplo, a minha prestação são 2 mil dólares, mas eu só tenho 1000 dólares, ok, vou pagar 1000 dólares. Ok, a taxa de default não está a contar isso. E isso é que é preocupante, ou seja, com base em estudos da Moody's e da Morgan Stanley, a taxa real pode estar a rondar os 5%. Ok? Num cenário adverso, a Morgan Stanley prevê que possa chegar aos 8%, afetando grandemente o setor da inteligência artificial devido à sua elevada alavancagem. Ou seja, como eu estava a falar há bocado, se eu sou uma empresa nova no setor da AI e eu preciso de inovar e de me destacar, por exemplo, de uma Amazon ou de uma Microsoft ou assim, se eu sou um peixe pequeno neste mar, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir mais capital para poder inovar, para poder investir. Se eu não cumpro com esse pagamento, é óbvio que vai haver todos estes pinos que vão cair e há muita alavancagem neste mercado. Existem muitas empresas que estão alavancadas em dívida porque estão a tentar surfar uma bolha, que é mesmo assim como a .com. Ok? Portanto, é que eu estou a dizer que existe risco aqui, sim, existe. Eu nunca vos disse, ok, vai haver uma crise. Não. Há um risco e está lá. Pode não acontecer, mas é muito provável, na minha opinião, que aconteça. Ok? E se de facto o crédito privado e o setor bancário, como eu já vos mostrei há uns meses atrás, o setor bancário está down desde o início do ano uns 14%, pá, eles são a espinha dorsal da economia. Isto são sinais de alerta que a mim me preocupam e é por isso que eu tenho baixado a minha parte, a minha exposição à especulação e tenho aportado mais a outros setores mais defensivos. Eu não estou a deixar de investir no mercado porque acho que isso é um erro, mas ou seja, imaginemos que eu podia ganhar 100, estou a abrir mão de ganhar 100 porque prefiro ganhar 50 ou 40. Pá, está bom na mesma.
prefiro ganhar esse bocado do que não ganhar nada, ok? Pronto, o enfraquecimento dos convents. Os convents são cláusulas contratuais que protegem quem empresta o dinheiro, ok? Ou seja, devido à forte concorrência entre estes fundos, para conseguir clientes foram criados um, convents, Covenant Light Loans, ou seja, empréstimos com limites muito permissivos e pouca proteção, ok? O que isto hum, mais me preocupa é o caos. Por exemplo, vocês tiveram a fraude da empresa da First Brands, cuja alavancagem real era de 20 vezes em vez das 5 vezes declaradas, algo que nenhum contrato detectou a tempo, não é? E depois houve um problema com isso. E depois traz tudo um contágio, que era aquilo que eu estava a falar, na banca tradicional, ou seja, como o risco foi transferido dos bancos para os fundos de investimento e os bancos financiam esses fundos, entidades como a Moody's e a SEC, que é a entidade reguladora, tipo, pensem na SEC como a CMVM de Portugal, alertam que o crédito privado poderá ser o foco de contágio de uma crise futura pela proximidade com a banca tradicional. Ok, isto é mais uma vez, mais um sinal de alerta daquilo que eu estive a falar há bocado. Deixa-me só por aqui, mudar um bocadinho a imagem, senão vocês ficam fartos de me ouvir. Portanto, Moody's, para quem não conhece, pode pesquisar. Moody's. Níveis altíssimos de peak loans, ou seja, payment in kind. Este tipo de empréstimos permite que as empresas paguem os juros da dívida emitindo mais dívida. Ou seja, estão a perceber a bola de neve, não é? Mas isto é legal, atenção, isto é legal. Não, vocês repararem, o Fed faz isto, ou seja, o governo americano faz isto. Ele emite dívida, depois imprime dinheiro, compra essa dívida e andamos nesta bola de neve. Mas pronto. Isto cria então a bola de neve financeira. A percentagem de fundos a receber este tipo de pagamento subiu de 5,5% em 2022 para os 8% atualmente. Portanto, mais um sinal espetacular de que isto está sempre a subir, acima dos 6% registados durante a pandemia. Okay? Só fazer aqui uma nota. Apesar dos riscos das grandes instituições como a Morgan Stanley e a Cambridge Association e até mesmo a Blackstone, eles defendem que o impacto atual, mesmo num cenário mau, não seria sistémico como em 2008, ok? Porque as empresas estão hoje menos alavancadas e os fundos de investimento não dependem de depósitos à ordem, sendo estruturalmente mais estáveis. Eles fizeram esta nota, mas eu discordo um bocadinho porque a alavancagem está lá. Bastante alavancagem, ok? Bom, agora, como é que nós podemos proteger um bocadinho a nossa carteira com isto? Eu proponho 3 princípios de investimento a 4 setores defensivos para enfrentar uma possível correção no mercado. Já tenho vindo a falar também disto várias vezes, proteção de carteiras, mas mais uma vez. Perder menos é mais valioso do que ganhar mais. Isto foi aquilo que eu falei há bocado dos 100 e dos 40. Em tempos de crise, o foco deve ser a defesa. Se uma carteira cai 50%, precisa de 100% para voltar à estaca zero. Se cai 70%, precisa de recuperar 233%. Ok? Quem perde menos recupera muito mais rápido. Okay? A liquidez é uma posição estratégica, ou seja, manter entre 10% a 20% de carteira em dinheiro em caixa, ou seja, na conta de investimentos, que permite aproveitar as quedas no mercado nos momentos certos para comprar ativos mais baratos sem entrar em pânico. Outra coisa é a qualidade acima da remuneração do deal, ou seja, em momentos difíceis deve-se priorizar empresas com balanços robustos, pouca dívida, fluxo de caixa constantes, pricing power, ou seja, a capacidade de aumentar preços sem perder clientes, e isto, por exemplo, supermercados, não é? Porque toda a gente precisa de ir a supermercados, toda a gente precisa de comprar shampoo, mesmo que haja uma crise, toda a gente precisa de se continuar a alimentar e a ter certos bens. Ou seja, por exemplo, setores recomendados não é uma recomendação, isto é um historial defensivo, ou seja, digamos assim, bens de consumo essencial, como eu estava a falar há bocado, portanto, empresas como a Procter Gamble, Coca-Cola, Walmart, a Costco, que em 2008, enquanto o SP500 caiu 38,5%, este setor caiu apenas 15%. Ok?
claro, caem na mesma, não é? Serviços públicos como utilities, ou seja, empresas de eletricidade, água e gás. Portanto, aqui temos o exemplo da Nextera, a Southern Company, cujos serviços têm procura independente do ciclo em que a gente se encontra, o ciclo económico em que a gente se encontra. Porquê? Porque toda a gente precisa de luz, toda a gente precisa de água nas suas casas, toda a gente precisa de gás, toda a gente precisa de, pronto, dessas coisas para o dia a dia. Outro setor também é o da saúde, do healthcare, ou seja, uma indústria farmacêutica, por exemplo, a Johnson Johnson, a Pfizer, ou até mesmo a Moderna. Portanto, isto aqui é vocês podem utilizar ETFs, como é óbvio, para este setor, para garantir uma maior diversificação, até porque não é fácil avaliar empresas do setor médico, do setor de saúde, porque as empresas de saúde têm um grave problema que é patentes. Ou seja, uma perda de uma patente pode criar uma grande queda numa ação, e nós já vimos isso na Novo Nordisk, que agora já está novamente a recuperar. Eu, por acaso, eu não. Todos nós que estamos no grupo tivemos a oportunidade de comprar quase no fundo. Eu não comprei nos 35, comprei aqui por volta dos 39, 37, mas já estamos numa recuperação até aqui, ou seja, contando os 37 até aos dias de hoje, de 21%. O que é fantástico, porque compramos Novo Nordisk nem sequer há meio ano. Ok? Entre outras, ou seja, se vocês repararem, eu no grupo tenho preparado isto tudo desde o início do ano, mais ou menos desde outubro do ano passado, porque eu já estava, não estava a prever, mas estava a ver uma grande alavancagem, uma grande euforia no mercado, e portanto eu comecei aos poucos e poucos a montar um portfólio defensivo também, e que me está a gerar alguma entrada de cash constante, e que me ajuda bastante também a comprar novamente ações, a criar um pouco de uma bola de neve de dividendos a receber. Já dá para pagar as despesas mensais do dia a dia. Portanto, outros ativos seria o ouro. Eu não gosto de mencionar, porque o ouro, para já, vocês têm vindo uma queda do ouro muito grande nesta semana. O ouro caiu bastante. Portanto, desde os seus picos, eu vou contar até este traço aqui, que foi o desta semana. Ele já desceu aqui 21%, se formos mesmo aqui à última parte, 26%, e estamos numa guerra. Portanto, o ouro só é um ativo que é bom quando há uma perda de confiança nas moedas. Como neste momento ainda não há uma perda de confiança, nós até vemos os investidores a aportar bastante no dólar, portanto não existe uma perda de confiança nas moedas, não faz sentido, para mim pelo menos, investir em ouro, até porque amanhã uma barra de ouro é na mesma uma barra de ouro, e uma empresa, se tivermos feito um bom estudo, gerou algum valor, criou alguma coisa, tem um balanço de contas robusto, possivelmente paga dividendos. Portanto, para mim é muito mais atrativo do que ouro. Ok? Portanto, mais uma vez, como vocês podem ver, o grupo está bastante estruturado para todos os momentos, ou seja, pensem no grupo como um guarda-chuva, ou seja, se tiver bom tempo está ok, se tiver mau tempo está ok na mesma, e tente diversificar da melhor forma possível. Ok, para esta semana foi tudo. Para a semana a mais, não se esqueçam de partilhar o vídeo se gostarem e meter um gosto sim.